E o tema dessa série é Fazendo a Diferença. Você perdeu agora aquela oportunidade de falar assim, uau! Quem vai falar um uau aí só para me deixar no vácuo? Uau! Glória a Deus por você que falou esse uau, porque esse uau às vezes ele traz uma expressão muito forte do seu coração de dizer assim, é isso mesmo pastor, é isso mesmo pastor, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Então interage comigo, fala aqui, a pregação aqui a gente vai estar conversando, trocando uma ideia. E eu quero começar exatamente falando uma história que há muito tempo eu ouvi e que cabe muito bem ao que a gente vai estar falando hoje, né? Nos Alpes Suíços, né? Quem já foi nos Alpes Suíços aqui, né? 2, 3, 4, todo mundo. Oh, brincadeira. Mas enfim, já profeticamente falando para você. Mas o que acontece? Num vilarejo lá, numa aldeia, certo senhor ele foi contratado para poder fazer um serviço naquela aldeia. Aquela aldeia ficava entre os montes, entre as montanhas, e lá naquelas montanhas, naqueles montes, tinha uma fonte de água. E aquela fonte de água corria por uns riachos, por uns córregos e passava por dentro da cidade. E em certo momento aquela cidade ficou muito suja, aquela cidade ficou muito ali deteriorada, e aquele senhor foi contratado para poder limpar aquelas brechas que ficavam entre as montanhas e a aldeia. E aí com o passar do tempo, logo aquela água que estava turva, ela começou a ficar límpida. Aquela cidade que outrora não tinha muito movimento, os cisnes começaram a chegar, não é? Os passarinhos começaram a cantar, os turistas começaram a navegar por aquela cidade da Suíça, e aquilo ficou muito povoado, muito lindo. Até que um belo dia, o conselho, não é, daquela cidade, o conselho das pessoas que dirigiam aquela cidade, olharam para o orçamento da cidade e disseram assim, olha, quem é esse senhor, quem é esse velhinho aqui, que ganha tanto? Pelo amor de Deus, vamos cortar essa pessoa aqui, porque é muito dinheiro. Ninguém vê esse homem, ninguém sabe o que ele faz direito, ele está aqui, ninguém sabe mais como é o rosto desse homem. Vamos despedir essa pessoa. E assim fizeram. Passaram-se alguns dias e aquela cidade que era muito vistosa, muito alegre, muito cheia de pássaros, com águas muito límpidas, as folhas dos galhos começaram a chegar até ela. Aquela água ficou turva, foi ficando escura, os cisnes começaram a ir embora, os turistas não mais gostavam de estar ali, a doença chegou na cidade devido à água não ser mais tão agradável e potável né, rodar aqueles grandes moinhos, e ali, de repente, aquela cidade começou a entrar numa certa turbulência. O que aconteceu? Aqueles dirigentes da cidade, eles simplesmente se reuniram de novo e falaram assim, quanta besteira nós fizemos. Vamos chamar de volta então aquele senhorzinho para ele limpar. E aquele senhorzinho muito bem animado voltou a fazer o seu trabalho, começou a limpar aquele riacho, a cidade começou a ser configurada novamente como era, e as coisas começaram a florescer, os turistas voltaram e tudo aconteceu. E aí é o fim dessa história. E aí a gente para pensar um pouco e pode estar se perguntando, Jorge, mas o que é que isso tem a ver com o tema Fazendo a Diferença? Eu quero dizer que essa história tem tudo a ver sobre minha vida e sua vida. Tem tudo a ver sobre a vida da igreja. Tem tudo a ver com a vida daqueles que querem realmente deixar um legado aqui na terra. Assim como aquele guardião, vou chamar assim, aquele senhorzinho, era para aquela cidade, daquela aldeia suíça, assim somos nós para o mundo. Se nós não fizermos a nossa parte de pouquinho em pouquinho, mesmo que não nos vejam, mesmo que não nos reconheçam, mesmo que não nos paguem, gente, nós estaremos fazendo da mesma coisa para aquela cidade. Nós como igreja e nós como corpo de Cristo temos um valor imenso sobre aquilo que nós fazemos. Nós temos, assim como aquele senhor, responsabilidades. Eu não sei se você consegue enxergar agora, mas você tem um alto teor de responsabilidade para aquilo que acontece nesse mundo. Você tem um alto teor de responsabilidade para aquilo que acontece na sua casa, na sua vizinhança, na sua sociedade, enfim, no mundo como um todo. E quando nós evitamos, quando nós terceirizamos aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós temos que fazer, o mundo começa a entrar num caos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E isso fala sobre mim, fala sobre você. Por quê? Porque mesmo que nós cristãos possamos parecer muito desnecessários para a sociedade,
Por mais que muitos de nós possamos perceber a igreja é pequena, o que ela pode fazer diante de tanta coisa que acontece no mundo? Não foi isso que Jesus ele falou. Jesus, na realidade, ele nos chamou para ser embaixadores de Cristo. Ele nos chamou para que nós venhamos ser aqueles que implantam a igreja, e não simplesmente uma denominação, e não simplesmente uma religião, porque religião não salva, denominação não salva, mas para que o reino de Deus ele fosse implementado, ele fosse, manifestado aqui na terra. E eu sou a resposta de Deus para essa sociedade. Você é a resposta de Deus para essa sociedade. Quem diz um amém aí para mim? Irmão, você é a resposta de Deus. Você faz parte desse exército de linha de frente que Jesus chamou para mudar esse mundo. Eu e você somos a resposta que o mundo precisa. Eu e você somos aqueles que precisamos sim entender que Jesus, ele em nenhum momento ele falou para nós vivermos isolados no nosso mundinho, na nossa particularidade, mas pelo contrário, ele falou para nós termos uma agenda social. Ele falou para nós nos envolvermos, para nós tocarmos uns aos outros, para nós fazermos o bem sem olhar alguém. O que fala Romanos 12:21? Ei, paga o mal com o bem. E isso é a realidade minha e sua. Enquanto nós ficarmos presos naquela mentalidade que eu só faço quando fizerem comigo alguma coisa boa, nós vamos ficar presos na mesma mediocridade lá. Nós vamos ficar sendo presos na mesma situação que muitos estão vivendo hoje. Ou seja, nós fomos chamados para fazer a diferença. Fala assim, eu. Não, agora fala todo mundo assim, diz assim, eu fui chamado para fazer diferença. Fala de novo, eu fui chamado para fazer diferença. Gente, você foi chamado para fazer essa diferença. A diferença é o quanto nós nos comprometemos em fazer a diferença. Porque todos nós fazemos diferença de alguma forma. Só que uns fazem muito e outros fazem pouco. Uns fazem de forma intencional e outros fazem por acaso. Uns conseguem ver o resultado e outros nem conseguem enxergar a primeira atitude que deveria ter sido feita. E o que acontece aqui é que nós recebemos essa autoridade para influenciar de propósito, com um propósito e para um propósito. Você nasceu não foi simplesmente para embelezar o mundo, amém? Eu sei que você é lindo, você é linda, você se veste bem, você é super cheiroso, seu penteado, olha o penteado daquele ali, olha o penteado daquela, não precisa olhar para trás não, gente, olha o penteado do Aécio, olha o penteado, né, do Genar, olha o meu penteado, olha o penteado do Jacó, olha a coisa mais linda. Mas não é isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para mudar a história, para impactar esse mundo, para trazer a palavra de Deus, para manifestar o amor, para que a verdade ela seja pregada a tempo e a fora de tempo, para que sejamos sim a imagem de Jesus. É isso, irmão. E sabe o que acontece? Por muitas vezes nós caminhamos na terra sem propósito. Sentimos um vazio existencial. Sentimos um vazio que toma a nossa alma, toma o nosso corpo, e nós não sabemos como viver. E um dos maiores questionamentos que se entra dentro de um consultório de um psicólogo, como dentro de um gabinete pastoral, é exatamente esse. É uma das maiores reclamações que existem na vida, é essa: o que eu faço da minha vida? Eu acordo sem sentido. É como se tudo que eu fizesse não valesse de nada. Sabe, Jorge, eu não tenho aquela alegria que eu gostaria. Eu trabalho nisso, mas eu não tenho vitalidade. Eu acho que eu toparia ganhar menos para ser feliz. Quantas pessoas estão dentro dessa realidade? Por quê? Porque estão investindo em hábitos, comportamentos, atitudes que não é devido a ela. Ou seja, para eu ter propósito, eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer. Quando é que um peixe tem propósito, gente? Quando é? Vamos lá. Quando é? Quando ele está dentro do mazão nadando. Ele nasceu para isso. Ele foi criado para isso. Quando é que a ave ela cumpre o seu propósito? Quando ela está voando no ar. Ei, quando é que eu e você cumprimos o nosso propósito?
Primeiramente quando nós adoramos a Deus, primeiramente quando nós reconhecemos Jesus, mas também quando nós ouvimos de Deus aquilo que Ele tem para mim e para você. Quando nós simplesmente nos implicamos. Eu achei lindo, né, ao fazer algumas leituras. O Dr. John Stanley, ele é um metodista, né, de muito tempo atrás, um missionário, evangelista, um escritor. Ele certa vez foi indagado e fizeram uma pergunta para ele: missionário, qual é o pior problema hoje que a igreja enfrenta? E naquele momento ele rapidamente fala lá que ele disse que o número 1 do problema é irrelevância. A igreja, o maior problema da igreja hoje em dia tem sido a falta de relevância aonde ela se encontra. Uau. Ela tem sido, sim, ele até falou, eu anotei aqui, ele fala assim, que 3/4 da oposição que a igreja sofre vem da decepção. Ou seja, a igreja ela tem um propósito, a igreja ela tem uma promessa, mas as pessoas do mundo lá fora, elas estão esperando essa resposta da igreja que muitas vezes não acontece. E isso traz o decepcionamento, traz a decepção. E por isso as pessoas às vezes deixam de acreditar na igreja. Só que a igreja não é o pastor. O pastor, gente, essa igreja não é minha. Essa igreja não é da Roberta. Essa igreja é de Jesus, para Jesus, com Jesus e em Jesus. Essa igreja é por Ele, para Ele, com Ele. Sem Ele, nada do que acontece aqui seria, porque eu seria o primeiro para não estar aqui. Só que essa igreja fala assim: sou eu. Essa igreja aqui é você, meu irmão. Essa igreja, ela reflete aquilo que eu e você vivemos aqui dentro. Ela reflete aquilo que eu e você fazemos aqui dentro. Ela reflete tudo aquilo que nós colocamos aqui dentro. Porque a igreja não é sobre pau e pedra, gente. A igreja ela é sobre carne e osso. Ela é sobre ser humano, ela é sobre crianças. Crianças agora aqui, aprendendo da palavra, brincando. É sobre adolescentes e jovens que estão se distanciando da loucura do mundo. De homens e mulheres, casados ou solteiros, que começam a encontrar uma vida. E é para isso que a igreja existe, é para isso que a igreja serve. E esse mesmo evangelista, ele foi abordado por um multimilionário na época, já falecido, mas um multimilionário chegou para ele e falou, e o multimilionário chegou para ele e falou assim, num tom de brincadeira, mas também de verdade, né? Ele falou o seguinte: Dr. Jones, se você não puder me converter, eu vou processá-lo. Ele falou brincando isso. Ele falou brincando isso, mas num tom de seriedade. Olha aqui pra mim, gente. Olha aqui pra mim. Olha como isso é sério. Às vezes isso é o que o mundo está falando pra gente. Isso é às vezes as pessoas que estão sofrendo lá fora, as pessoas que não têm um entendimento de quem é Cristo, é que estão clamando pra gente, dizendo assim: ei, cumpre o teu propósito. Ei, cumpre o teu chamado. Ei, deixa eu ver a luz de Cristo em ti. Ei, deixa eu ver que tu realmente tem essa força, tem esse evangelho vivo dentro de você. Amém. Ei, permite com que eu veja no teu rosto, nas tuas atitudes, no teu comportamento, na tua fala. Permite com que eu veja nas entrelinhas da tua vida aquilo que Jesus falou. Amém. Dalai Lama foi Mahatma Gandhi. Ele falou certa vez assim: se os cristãos fizessem aquilo que Jesus pregou, eu seria cristão. Olha o peso dessa palavra. Isso não foi no tom de crítica, acredito, mas eu acredito que traz alguma coisa para a gente pensar sobre isso. Ou seja, o que o mundo está dizendo? Se nós precisamos sair do nosso contexto de irrelevância, é porque nós precisamos fazer diferença. Ei, quem está comigo aqui, gente? Quem está comigo? Se você está comigo, dá uma salva de palmas para Jesus, meu irmão, porque Ele merece. Ele merece toda a palma. Ele merece todo o nosso sangue, tudo que nós temos. E aí eu parei para pensar assim, bem, se nós precisamos fazer essa diferença, e eu quero fazer essa diferença, como é que eu faço a diferença? E aí, se você está anotando, anota. Isso aqui vai ser depois passado pelas nuvens, nossos grupos. Quem conhece as nuvens aqui? Quem já tem uma nuvem? Ok. Quem não conhece o que é nuvem, levanta a mão. Ok? Vai conhecer, depois você pergunta aí, vai dar certo. Nuvens são nossos grupos, não é? E é um grupo de conexão, de cura e capacitação para a sua vida. Então, se você quer saber, procure depois mais detalhes para qualquer um dos nossos voluntários. Mas primeira coisa, reconheça as suas responsabilidades.
É a forma de fazer a diferença. Lê comigo Mateus 5, versículo 13. Diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como é que restaura? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Se não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar mais alto. Assim a candeia ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a sua luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, gente, sinceramente, a igreja ela pode ter perdido muita influência dentro das comunidades. Pode, mas só que é papel meu e seu de fazer essa história mudar. A igreja sim, ela ainda é um refúgio que eu e você precisamos. Quantas pessoas têm sido abençoadas aqui na igreja? Quantas pessoas têm sido, lançadas para um crescimento maior dentro da igreja? Quantas pessoas têm conhecido Jesus dentro da igreja? Quantas pessoas têm sido libertas dentro da igreja? Quantos casais têm sido restaurados dentro da igreja? Quantas pessoas têm recebido cura dentro da igreja? A igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo que precisa ser movido. Ou seja, nós não podemos negligenciar, gente, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ei, tu já parou para pensar? Para pensar um pouquinho comigo, gente. Imagina o que é negligenciar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Imagina só como é que é isso. E aí tem uma, não sei se vocês conhecem uma tradução chamada A Mensagem da Bíblia. Você já viu essa tradução? Quem já viu, levanta-se a mão. Eu já li, eu gosto muito, eu leio muito dela. Olha só o que ela fala sobre esse versículo, sobre a paráfrase do Eugene Peterson. Ele fala assim: deixe-me dizer, é o mesmo versículo que eu vou ler, tá bom? O mesmo versículo, Mateus 5:13. Deixe-me dizer-lhe por que você está aqui. Você está aqui para ser tempero de sal, que traz à tona os sabores de Deus desta terra, a esta terra. Se você perder a sua salinidade, como as pessoas provarão a piedade? Se você perdeu a sua utilidade, você acaba no lixo. Eu acho interessante essa versão porque ela contextualiza de uma forma clara e concisa aquilo que nós estamos vivendo hoje. Deus, Ele nos chama para ser realmente sal. Existe uma continuação desse mesmo texto que fala sobre a luz, que diz assim, ó: você está aqui para ser luz. Fala comigo assim: eu sou luz. Eu sou luz. Fala assim: eu sou sal. Eu sou sal. Você vai já entender o que eu quero dizer. Você está aqui para ser luz, trazendo as cores de Deus no mundo. Uau! Ei, para pensar sobre isso. Para pensar sobre isso. Nós somos a luz desse mundo para trazer as cores de Deus. Quantas pessoas estão vivendo no preto e branco, gente? Quantas pessoas estão vivendo em dores? Quantas pessoas estão vivendo em sofrimento? E ele continua falando sobre a luz. Deus não é um segredo a ser guardado. Estamos indo a público com isso, tão público quanto uma cidade em uma colina. Se eu fizer de vocês portadores de luz, vocês acham que eu vou escondê-los debaixo de um balde? Vocês acham mesmo isso? Eu estou colocando, aí você recebe, eu estou colocando você em um suporte alto de luz. Agora que eu coloquei você lá no topo, quem quer estar no topo, gente, aqui? Irmão, estar no topo é para iluminar. E só ilumina quem tem luz. Nós só conseguimos dar aquilo que nós temos dentro. Não adianta querer dar uma coisa que nós não temos, porque é vazio, é pobre, não tem significado e não tem propriedade. É como uma pessoa que não entende nada de negócio querer falar sobre negócio. Não dá, não bate, não tem dentro dele o feeling do negócio. É a mesma coisa. E ele fala: estou colocando você em um alto lugar. Agora eu coloquei você lá no topo de uma colina em um suporte de luz. Mantenha a casa aberta. Amém. Sejam generosos com suas vidas. Ao se abrir para os outros, você incitará as pessoas
a se abrirem com Deus, este generoso Pai Celestial. Quanta coisa linda falada em tão poucas frases, gente. Gente, eu e você aqui, sendo sal e luz desse mundo. Sabe o que me chama a atenção? Em nenhum momento, em nenhuma versão, pelo menos até onde eu li, você encontra dizendo assim: sejam como o sal e como a luz. Ele fala, sabe como? Seja sal, seja luz. Muito bom, João. Ele não fala para você ser como, ele fala para você ser. E aí eu parei a pensar em duas coisas que o sal e a luz promovem para a minha vida e para a sua vida, que são referências, que são propriedade. Uma, o sal, ele tem uma característica de preservar. Ele sempre teve essa característica de preservar, trazendo para a gente: preservamos a palavra de Deus, preservamos os princípios de Deus, preservamos aquilo que Deus tem, e nós não abrimos mão disso. Só que existe uma outra propriedade que o sal traz: criar sede. Ei, o sal cria sede. Existe um ditado que fala assim: você pode levar até um cavalo ao riacho, mas você não conseguirá fazê-lo beber água. Só que depois continua: mas se você der um tablete de sal para o cavalo, você pode fazê-lo sentir sede. O meu papel e o seu aqui na terra, como sal da terra, é exatamente mostrar para as pessoas que elas precisam de um Deus maravilhoso. Nós não temos que forçar ninguém a nada, nós não temos que obrigar ninguém a nada, nós não temos que fazer o papel do Espírito Santo em nada, nós não temos que cumprir o propósito que o Espírito Santo tem. Nós precisamos simplesmente fazer aquilo que Ele nos incumbiu a fazer, e o restante as pessoas fazem, as pessoas aceitam, as pessoas querem, as pessoas desejam. Amém. E Deus faz a obra. Só que a luz, ela também tem duas características, tem várias, só vou citar duas aqui. Uma é despertar. A luz, ela desperta. Ela desperta para a verdade, ela desperta para a vida, ela desperta para um caminho, ela desperta para um momento, ela desperta para tudo que a gente possa precisar, porque a luz, ela tem essa propriedade de despertar. Só que a luz também tem outra propriedade, a de orientar como um farol. Eu e você somos aqueles que estão aqui vivendo para poder dizer assim: olha, eu sou uma luz que brilha em meio à escuridão. E quando você estiver perdido, você pode olhar para mim, porque eu saberei para onde te guiar, para onde te levar, para os braços do Pai. Aleluia! E aí eu pensei em algumas perguntas para a gente como igreja. Qual é a minha responsabilidade e a tua responsabilidade como igreja, gente? Qual é a nossa responsabilidade e a sua responsabilidade como líder aqui dentro da igreja? Qual é a tua e a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como voluntários da igreja? Qual é a minha e a tua responsabilidade como membros da igreja? Eu não vou falar dos visitantes, não é porque os visitantes são visitantes, mas quem é daqui? Qual é a nossa responsabilidade? A responsabilidade que eu tenho aqui, qual é? A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós todos aqui, e cada um reunido aqui forma essa igreja, essa congregação, essa assembleia, forma esse povo que está unido. Eu estava nesse instante conversando com o Genai e com a Claudinha, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre o Apocalipse, falando sobre a volta de Jesus, e eu disse assim: poxa, como a igreja precisa entender mais sobre a brevidade da vida, como a igreja precisa saber remir seus tempos, como a igreja precisa saber se o que ela está fazendo realmente é o que ela está fazendo, gente. Como nós, como líderes, precisamos saber: será que eu estou ocupando meu papel de liderança? Será que eu estou vivenciando? E na realidade nós vamos estar em breve fazendo um encontro para líderes aqui da igreja. Um momento vai ser fantabuloso, né? Um momento maravilhoso, né? Fantabuloso, fantástico e fabuloso. Então, é uma palavra nova que eu estou lançando no dicionário, tá certo? Então você já pode pegar aí, brincadeiras à parte, mas enfim, onde nós vamos estar falando também sobre isso. Por quê? Porque eu e você precisamos compreender algo. Nós não podemos vir para a terra sem cumprir o chamado que Deus para a minha vida e para a sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa: se você quer encontrar propósito para a sua história, se você quer encontrar propósito para a sua vida, comece a ser um verdadeiro seguidor de Deus. Comece a seguir a Deus e buscar de Deus o propósito que Ele tem para a sua vida e para a sua realidade. Sabe, eu parei e eu sempre gosto muito, eu sempre falo muito que a melhor resposta
é a pergunta. Porque quando você me pergunta algo, eu te respondo em cheio. Eu estou te dando a minha visão, a minha percepção, aquilo que eu penso. Mas quando eu volto para você com outra pergunta, você suscita respostas que talvez você nem sabia que estavam dentro de você. E aí uma das perguntas que eu trago assim: o que é que você sabe que pode fazer, mas não está fazendo aqui na igreja? Muito bom, Jorge. O que é que você sabe que você pode fazer, deveria fazer, mas ainda não está com a mão na massa na igreja? Que responsabilidades já foram entregues a você e você às vezes tem se esquivado, ou passado para alguém fazer no seu lugar? Quantas resoluções de problemas eu e você precisávamos ter tido e nós simplesmente abdicamos de resolver porque poderia ser muito difícil ou muito complicado, então é melhor outro fazer? São questões mínimas, mas que fazem a gente pensar sobre a nossa responsabilidade como ser sal e luz da terra, sal dessa terra e luz desse mundo. Qual tem sido a nossa postura diante daquilo que Deus tem nos chamado a fazer? Sabe o meu objetivo, gente? É mexer com você. O meu objetivo é mexer com você. Sabe por quê? Porque eu não acho que uma pessoa vem para a igreja e ela tem que sair do mesmo jeito. Uma pessoa que eu não quero nunca vir para a igreja e voltar da mesma forma. Eu quero vir para a igreja e ser chacoalhado por Deus para que eu possa sair da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar, da minha convicção, para poder fazer aquilo que Deus tem para mim. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os meus planos, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos, porque a direção de Deus é muito melhor, porque o caminho de Deus é muito melhor, porque a vida de Deus é o que me dá o fôlego de existir. É Ele. Por isso que um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Por isso que um dia eu me coloquei diante de Deus e disse: Deus, usa-me a mim até o último dia da minha vida, até a minha última gota de sangue, até o meu último milésimo de segundo na terra. Me usa, que eu quero chegar bem gastadozinho aí no céu. Sabe? Eu quero, por quê? Porque é meu propósito. É meu propósito de vida. Sabe? Tem tantas coisas que estão acontecendo na igreja, gente. Tanta coisa que tem acontecendo na igreja. Sabe, temos cultos aos domingos. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Faz de conta que eu não combinei isso aqui diante das câmeras, tá bom? Mas quando eu falar, você dá uma celebração, tá bom? Então, temos cultos aos domingos. As quartas também online. Coisa povo espontânea. Glória a Deus. Nós temos o que também? Temos departamentos para você servir aqui dentro da igreja. Tem tantos departamentos que você pode se voluntariar e dizer assim: eu quero fazer parte dessa história. Eu quero sim mudar também a realidade de alguma pessoa, seja diretamente ou indiretamente. Nós temos o Sky Kids aqui acontecendo aqui atrás, que cuida das crianças. Nós temos sim a reforma acontecendo. Você pode, por exemplo, perguntar: cadê a planta da igreja? Eu quero ver. Só veja, meu irmão. Veja como é que vai ser. Dê um palpite como você acha que deveria ser. Fale um pouquinho sobre aquilo que está no seu coração, como é que você vê. Porque eu acredito que a igreja, ela precisa ter esse contato geral. Não é só a gente vir para cá, sentar, assistir, sair daqui, ir embora e passar a semana toda esperando o próximo domingo. Isso não é igreja. Igreja é quando a gente está junto. Ei, gente, fala para vocês, nós estamos juntos aqui. Nós estamos juntos aqui. Nós estamos juntos com cada líder, com cada voluntário, com cada pessoa que está aqui. Sabe qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é fazer de você uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus Cristo. O nosso compromisso aqui é que você seja mais parecido com Jesus dentro da igreja, mas também principalmente fora da igreja. O nosso compromisso aqui, sabe qual é? É servir de canal para que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Para que você possa entender que através desse relacionamento profundo é que você consegue se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Você pode simplesmente fazer tantas coisas aqui, como por exemplo, nós temos estudos bíblicos dentro das nuvens. Talvez você é uma pessoa que conhece muito bem a palavra de Deus. A gente nem sabe que conhece a palavra de Deus. Às vezes você é uma pessoa que redige super bem, bambambam no português e correções ortográficas, e talvez ajude a gente nisso.
Talvez você tenha uma capacidade de fazer e produzir banners, de produzir textos, de tirar fotografia, enfim, de tocar, de cantar. Às vezes você é uma pessoa que tem um coração disposto. E às vezes você diz assim, pastor, não sei fazer nada, eu se vem pra cá, porque nem que seja botar um prego na parede, você vai colocar aqui. É verdade. Sabe por quê? Porque, gente, isso é fazer parte do reino de Deus. Isso é fazer parte, estar junto. É isso que muda o mundo. O mundo não é mudado só por mim, ou pela Roberta, ou pela Samanta, não, nem pela Sandra, não. É por todos nós reunidos aqui. Somos nós todos juntos aqui, fazendo essa força. Não sei se você sabe, mas nós já estamos aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós já vamos estar programando o nosso próximo evangelismo. Sabe onde é que vai ser nosso próximo evangelismo? Em nome de Jesus, vai ser dentro de uma comunidade quilombola, uma comunidade minoritária, uma comunidade onde tem sofrido realmente o absurdo da fome, do descaso e do acúmulo de necessidades. Crianças, gente, crianças que simplesmente pedem por um básico que talvez a maioria daqui todos tenham em abundância. Crianças que choram às vezes por falta de comida. Crianças que moram dentro de um barraco. Crianças que estão sofrendo problemas emocionais, estruturais. Crianças que poderiam ter os seus futuros abrilhantados e enaltecidos se eles tivessem uma oportunidade que talvez algum teve aqui. Por causa da atitude de uma pessoa, olha aqui para mim, gente. Por causa da atitude de uma pessoa, nós podemos mudar o mundo de uma pessoa. Amém. Eu gosto muito de falar que nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos mudar o mundo de uma pessoa. Você não pode mudar Fortaleza, eu não posso mudar Fortaleza inteira de uma vez, mas nós podemos mudar pelo menos a vida de uma criança, a vida de um adolescente, a vida de um jovem, a vida de um adulto, a vida de um casal, a vida de alguém que sofre de uma doença, a vida de alguém que sofre às vezes de uma doença terminal, em que por causa de uma palavra ela consegue passar uma semana melhor, ela consegue passar por aquela semana de uma forma muito mais leve, por causa de uma palavra, por causa de uma ida, por causa de um investimento, por causa da igreja. Gente, isso é igreja. Amém, gente? Vocês estão aqui? Vocês estão caladinhos hoje? Mas, gente, é isso. Eu acredito que Jesus, ele estaria no meio da galera. Ele estaria realmente onde ele sempre esteve. Se você vai olhar nas escrituras, é que ele esteve. Olha, ou ele estava na sinagoga pregando, ou ele estava na casa de alguém ministrando, ou ele estava no meio entre os adúlteros, os beberrões, os adúlteros, ou estava no meio dos pobres, aqueles que não tinham nada. Ele estava no meio onde tinha necessidade, gente. Necessidade. Ei, necessidade. Eu não quero viver aqui nessa terra para suprir somente a minha necessidade. Eu seria hipócrita em dizer que eu não busco suprir as minhas necessidades. Eu busco. Mas de maneira alguma eu também posso negar que eu não dou o meu tudo pela necessidade do próximo. Tudo que eu posso, tudo que eu tenho, eu coloco diante de Deus e vou, meu irmão. E vou nem que seja sozinho, nem que seja carregando todas as cadeiras sozinho, eu carrego. Nem que seja para montar o som sozinho, eu monto. Nem que seja para aprender a cantar, eu aprendo a cantar. Vocês querem alguma palhinha, gente? Não, que é isso, gente, misericórdia. Só não vou cantar aqui. Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque nós nos envolvemos cada vez mais quando nós entendemos que a igreja faz parte da nossa vida. Quando nós pensamos que a igreja é do ciclano e do beltrano, a gente não se envolve, porque a gente acha que é do outro. Ei, essa igreja sou eu e você, gente. Somos nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Toca no Céu, ela é um projeto de Deus, que veio do coração dele. E ela veio para poder suprir realmente a necessidade das pessoas. Amém. Aleluia. Do órfão,
da viúva, do necessitado. Não somente no âmbito financeiro, não, gente. Espiritualmente e emocionalmente. Por isso que nós vivemos os 4 Es. Quem sabe dos 4 Es? Quem já viu os 4 Es? Os 4 Es. Primeiro, ser espiritual. Através do ensino. Segundo ensino da palavra. Desenvolvendo as emoções. O terceiro emoções. E vivendo o evangelismo. O 4 Isso é a base do que nós fazemos como igreja. Ser espiritual, ensino, emoções e evangelismo. Mas também reconheça que você é diferente para fazer a diferença, gente. Uau. Ei, você não entendeu o que eu falei, só o Roberto entendeu. Você é diferente para fazer a diferença. Amém. Por isso que você não é igual a mim. Por isso que você não é igual a Jacó. Por isso que você não é igual a Samanta, você não é igual a Sâmia, ao Gená, a Claudinha, a Roberta, a Cláudia, você é ao Daniel, a Dani. Por isso você não é igual ao Márcio, por isso você não é igual a cada um aqui, porque fomos chamados para fazer a diferença. Aleluia. Por isso que a gente leu essa palavra. Por isso que a gente entendeu que ser esse sal, o sal ele não tem a mesma função da pimenta. E a luz não tem a mesma função da escuridão. Por quê? Porque são distintos. E é ser distinto que nos qualifica. Ei, é ser distinto que nos faz relevantes. É ser distinto, ser único, ser peculiar. É que nos leva para o centro da vontade de Deus. Não é você querer ser igual a mim. Não sou eu querer ser igual ao Gustavo que toca bateria. Não é o Gustavo querer cantar como o Tiago. Não. É simplesmente cada um sendo quem é, cumprindo um propósito, seguindo uma visão, vivendo essa realidade. E por isso, meu irmão, e fechando aqui, pessoas que fazem diferença são porque são diferentes. Mas pessoas que fazem diferença, elas são em primeiro lugar conectadas. Fala assim comigo, conectadas. Conectadas com quem? Conectadas primeiramente com o líder. Pessoas que fazem diferença não são pessoas sozinhas. São pessoas que estão ligadas a um líder, mas não qualquer líder. Um líder bom. Um líder que olha para você, um líder que cuida de você, que quer ver o seu crescimento. Pessoas que fazem diferença, elas são ligadas a um líder, mas elas são ligadas também a uma visão. Elas não ficam que nem barata tonta, não sabem para onde vai. Elas sabem para onde vai. Tudo que ela faz está baseado em uma visão. E a nossa visão é exatamente essa: ser semelhante a Cristo dentro e fora da igreja. Amém. Essa é a nossa visão. Glória a Deus. Através da nossa missão, que é o quê? Ter um relacionamento profundo com Jesus. Porque somente através disso nós conseguimos. Pessoas que fazem a diferença, elas são conectadas com o líder, com uma visão, mas são também conectadas com outras pessoas. Com outras pessoas, mas não qualquer pessoa, outras pessoas que também fazem diferença. Amém. Ei, igual chama igual. Amém. Pessoas que fazem diferente, elas se fazem diferença, elas se sentem à vontade com pessoas que fazem a diferença. Mas pessoas que não fazem diferença e não querem fazer, também se juntam com pessoas que não fazem diferença e não querem fazer. Como pessoas preguiçosas gostam de andar com pessoas preguiçosas, porque falam a mesma língua, é a mesma linguagem, é o mesmo pensamento, é a mesma forma de ser, é tudo semelhante. Ou seja, se eu quero fazer diferença, eu preciso estar conectado com o líder, com uma visão e com outras pessoas que também queiram fazer a diferença. Mas quem quer fazer a diferença, quem faz a diferença, é comprometido também. Conectado e comprometido. Fala comigo assim: conectado e comprometido. Jorge, comprometido com o quê? Comprometido primeiramente com a excelência. São pessoas que fazem tudo o que faz, não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Elas estão envolvidas no processo. E a grande diferença é que existem pessoas comprometidas e pessoas comprometidas. Existem pessoas que são comprometidas até que não se torne muito difícil.
Existem pessoas que são comprometidas contanto que seja na terça-feira às 19 horas. Existem pessoas que são comprometidas até quando não estiver doendo. Existem pessoas que são comprometidas simplesmente se e se e se. E a diferença de pessoas que são bem-sucedidas e comprometidas é porque essas pessoas que são comprometidas de verdade, elas têm um nível muito mais profundo em excelência. Elas ultrapassam a medianidade. Isso é a diferença de pessoas que você consegue ver no campo dos negócios, nas organizações sociais, não governamentais, governamentais, as organizações com fins lucrativos, enfim, em todos os lugares e dentro da igreja. Essa é a realidade. A diferença, a questão não é se eu sou comprometido, porque todos somos comprometidos de alguma forma. A grande diferença é o grau do meu comprometimento. É o quão profundo eu sou comprometido com a causa. O quão profundo eu sou comprometido com a causa de Deus, com Deus, para Deus e em Deus. Só que as pessoas que fazem diferença, elas são pessoas que são comprometidas com a excelência, mas também com o serviço. Um artista, ele falou o seguinte: quando você parar de dar luz, quando você parar de dar e oferecer algo para o resto do mundo, é hora de apagar as luzes. Quando chegar o momento da sua vida que você não conseguir entregar mais nada para o mundo inteiro, é hora de desligar as luzes.